Ora, parece que realmente já está passando, ainda tem pessoas sofrendo com a doença, ainda tem pessoas adoecendo, e tem gente morrendo por causa da pandemia. Situações dessas, como nós vimos por apóstolo, e outras situações que nós estamos aí observando a cada dia, nos sempre vem à cabeça a respeito do porquê estas coisas acontecem. Por que acontece o sofrimento? Bom, em cima disso, a gente tem que estudar um pouco essa história de capa a capa na Bíblia. E eu quero falar nos minutos que nós temos um pouco sobre isso à luz das Sagradas Escrituras. Basicamente, quando a gente pergunta por que existe o sofrimento, a Bíblia Sagrada vai responder que, basicamente, primeiramente, a razão e a causa de todo o sofrimento está no próprio pecado. A origem do sofrimento é o pecado. É interessante que eu estava pesquisando as Escrituras, o significado da palavra sofrimento, né? A origem da palavra. A palavra sofrimento vem do latim sofere, que significa isso, sob ferro. Como se estivesse preso, como se estivesse apanhando de ferro, como se estivesse escravizado, quando a pessoa está debaixo de ferro. Sofrer e depois aportuguesou, se tornando sofrer, e aí com o sufixo vem a palavra sofrimento, o ato de estar passando, o ato de sofrer. Essa é a raiz etimológica da palavra, e a gente entende isso de maneira clara. Mas a primeira vez que a Bíblia fala a respeito de sofrimento, mostra exatamente esse ponto que eu disse, que a origem de tudo está no pecado da humanidade. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Você vai lembrar dessa passagem. Essa é a primeira menção que temos na Bíblia da palavra sofrimento. Diz assim as Escrituras, logo depois do pecado. Vamos ver o versículo 11, né? Deus perguntou: quem disse a você que estava nu? Você comeu da árvore qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, e com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Só até aqui. Essa é a primeira menção que temos da palavra sofrimento, que significa isso, estar debaixo de ferro. É interessante que a palavra no hebraico, a língua original que a Bíblia foi escrita, ela fala sobre isso também. Ela tem essa origem de dor, de perturbação, mas ela acrescenta um pouco mais. Ela é usada, é claro, para trazer o sentido de dor física, mas também psicológica, mental e espiritual. Isso é a base do sofrimento. E é claro, é isso que a gente entende, porque as pessoas sofrem com os males físicos, mas sofrem também, sentem essa angústia. Às vezes ele não tem uma dor física, mas tem uma dor no coração. Essa é a primeira relação que temos. Aqui a Bíblia mostra, claro, que veio depois do pecado, porque quando a gente lê no capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, você observa claramente que não foi propósito de Deus que o homem sofresse. Ele fez tudo para que o homem vivesse em paz. Inclusive colocou o ser humano no Éden, que significa isso, prazer. A palavra Éden significa alegria, significa felicidade. Mas por causa do pecado do homem, entrou também
o sofrimento dentro da terra. A mulher aqui, diz as Escrituras, a coisa mais marcante na vida da mulher e mais maravilhosa para Deus, que é a multiplicação da vida do ser humano, do melhor da criação de Deus que fez o homem. Você lê Deus criando todas as coisas nos 2 primeiros capítulos e Deus dizendo, eis que tudo era bom, mas ao criar o homem, Deus diz que era muito bom. O melhor da criação de Deus foi o homem, a sua imagem e a sua semelhança, mas Deus disse que a partir de agora, por causa da desobediência, por causa do pecado, entraria também o sofrimento. Nos versículos à frente, Adão vai sofrer em tudo. Ele diz, olha, você agora vai ter que, do suor do seu rosto, você vai comer, a terra vai produzir espinhos. Estava falando também dessa angústia emocional que se tem. Basicamente, essa desobediência. A desobediência e o pecado e o afastamento de Deus, da livre vontade do homem, ele então traz um sofrimento. Agora, nesse texto também nos mostra uma outra coisa, que por causa deste pecado, deste mal que Adão e Eva fizeram, o sofrimento também se abriu para todas as pessoas que vieram depois, como uma semente que se alastrou, como algo que chega em todos os lugares. Entenda bem, a primeira causa é o pecado do próprio homem, mas existe o mal da corrupção que o pecado tem. Quando o pecado ele vai alastrando, e você vai ver nos versículos posteriores, que Deus está dizendo que a terra vai ser maldita, que as coisas irão produzir espinhos, significa que o ambiente começou a se corromper, e isso também traria sofrimento ao homem. E aí nós temos tanto algo que se acontece pelo pecado, quanto consequência no mundo em que nós vivemos. Entende isso? Porque aqui tem um problema que era muito comum naquele tempo, e diz assim, mas o fulano está sofrendo, é porque então ele é um pecador? Não necessariamente, mas sem dúvida nenhuma é consequência do próprio pecado, que corrompem as coisas que estão em volta. E aí você sofre também de maneira indireta. A gente vê situações de que a pessoa ela é inocente e aí não está fazendo nada. Essa semana passada, uma mulher lá no Rio de Janeiro, no meio de um tiroteio entre traficantes, né? Ela vai proteger o filho e é baleada. Que culpa tinha a mulher? O que ela tinha a ver com a briga de traficante? Ela não tinha nada a ver com isso, mas a corrupção do pecado, da humanidade em volta, ele prejudica a nossa vida também. Ou seja, sofremos pelo pecado dos outros, pela corrupção que esse pecado vem trazendo de geração em geração, pela desobediência de outros a Deus, a gente também sofre. E ele está aí. E aí ele chega sobre todos. Quando o governador do Rio de Janeiro, essa semana, foi afastado do cargo por corrupção, não é? No Rio de Janeiro, todos os governadores dos últimos 30 anos quase aí, tiveram passagem na polícia. Está uma coisa interessante ali no Rio de Janeiro, né? Muito curiosa. Parece que a pessoa, para ser governador do Rio de Janeiro, ele já tem que entrar com habeas corpus, porque é certeza que lá na frente vai ser preso. Mas a corrupção do governo afeta o dinheiro que vai chegar da saúde da pessoa que não tem nada a ver com isso. Ele não roubou, mas porque alguém roubou, cometeu um pecado, ele vai ficar sem medicamento. Entende isso? Que você sofre pelo pecado. E o pecado, às vezes, de outro, que é consequência nesse mundo corrompido que a gente está vivendo. Isso também traz sofrimento. Porque na Bíblia nós vamos ver lá na frente Deus, ele agindo para aplacar esse sofrimento. E aí é importante a gente saber que Deus está no controle de todas as coisas. Porque quando a gente imagina assim, bom, então se Deus, se a causa do sofrimento é o pecado,
Se eu procurar viver minha vida correta, eu vou viver sem sofrimento? Na maioria das vezes, sim. A Bíblia vai mostrar no Antigo Testamento o tempo inteiro falando a respeito disso, de que Deus, Ele recompensa o fiel. Mas não é absoluto, porque nós sofremos consequência desses pecados, dessa corrupção que está à nossa volta. E também a Bíblia vai mostrar que ninguém consegue viver tão certo assim diante de Deus. Mas também a Bíblia vai mostrar uma coisa que intriga a cabeça de muitas pessoas, que é esse sofrimento do justo. Bom, isso porque se é por causa do pecado, mas se eu sou fiel a Deus, era o que se pensava antigamente, então eu não devo sofrer. Agora, se é a ocasião do pecado, bispo, por que a pessoa que faz a coisa errada, parece que ele está vivendo melhor do que eu? Por que a pessoa que está agindo errado contra Deus, parece que não acontece nada com ele? Ele parece que tem dinheiro para tudo, parece que a vida dele é muito melhor do que a minha, que estou servindo a Deus, que era um problema no Antigo Testamento e é na cabeça de muitos outros. A gente chama de a sorte dos justos. Isso vem sendo discorrido na Bíblia inteira. Embora o começo do sofrimento esteja em Gênesis 3,16, é interessante que no Salmo, no meio da Bíblia, o Salmo 73, ele vai falar um pouco sobre isso. O salmista começa a questionar isso. Por que a pessoa que é ímpia, parece que ele não sofre, parece que os filhos dele estão melhores do que a gente. Olha lá, o cara está roubando, o cara está sendo injusto, e ele tem saúde, ele engorda, os filhos deles vivem bem. Por que ele não sofre? Porque parece que este mal não o alcança. A gente tem um problema para pensar nisso, mas na verdade o salmista vai dizer que quando ele pensava nisso, já se tornou uma tarefa muito pesada. A gente ainda tem um outro ponto que é muito curioso, porque um dos maiores exemplos também no meio da Bíblia, que foi o caso de Jó, sendo ele um homem justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, de repente ele começou a sofrer. E o mais intrigante ainda, ele começou a sofrer pela permissão de Deus, ele começou a sofrer nas mãos do diabo. Isso também é um fato. Que é claro que tem o pecado, mas existe um inimigo que quer nos destruir, existe uma ação diabólica, satânica neste mundo, nosso adversário. Satanás é real, é também um ser espiritual que usa as suas estratégias, que impõe sobre o ser humano dor e sofrimento, e às vezes até mesmo sobre o justo. E das coisas mais incríveis aí é com a permissão de Deus. Mas por que isso acontece? Por que então, bispo, as pessoas sofrem? Sofrem por conta dessa situação. Sofrem porque existe um pecado. Sofrem porque o pecado corrompe. Sofrem pelas consequências dos próprios pecados. Sofrem pela consequência dos pecados dos outros. Sofrem por ações satânicas. Sofrem porque de alguma forma Deus permite, e eu vou explicar isso agora. Mas a questão maior é como sair do sofrimento. Porque a gente pergunta assim, nossa, mas então Deus permite a gente sofrer? É verdade. Só que Deus, ele tem o seu conhecimento, tem os seus propósitos e tem a sua infinita sabedoria, que a gente não entende. Jó, que sofreu tanto, depois dele discutir com Deus e dele ouvir os seus amigos falando dele e de viver esse tempo todo questionando como é que não vai ser, a razão de tudo isso, Jó, Deus fala para Jó, onde é que você estava, Jó? E Jó chega à seguinte conclusão: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu falei de coisas que não entendia. Eu fui igual um louco. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existem tantas coisas que a gente não consegue compreender, esses grandes mistérios. A razão pela qual
Deus permitiria, e é interessante o texto do livro de Jó que fala sobre isso, e ele não fala, Deus não vai falar a razão pela qual ele permitiu que Jó, a não ser aquilo que ele revela, que diz que Jó era homem íntegro, que ele podia fazer e que Jó não ia blasfemar, como se Deus quisesse experimentar, enfim. O texto não deixa assim muito claro por que Deus permitiu, a não ser quando ele diz que eu sou soberano, eu sei todas as coisas e eu posso todas as coisas. Por isso, muitas vezes a gente enxerga a injustiça, que por causa do pecado, aquele que é ímpio parece que não tem sofrimento, e aquele que é justo também sofre. Esse talvez sejam os piores problemas para a gente resolver. Por que o justo muitas vezes sofre e por que o ímpio muitas vezes não sofre? O Salmo 73, que medita nisso, ele vai dizer, chegar à conclusão que nós temos depois no Novo Testamento. Ele vai dizer, olha, eu pensava nisso, eu quase caí da fé, ele vai dizer em outras palavras, até que eu me atinei para o fim deles. E aqui está uma perspectiva que a gente precisa ter em relação ao sofrimento do justo e à sorte do ímpio, a felicidade do ímpio. É que está no fim. O nosso problema é que muitas vezes nós olhamos as coisas numa perspectiva, num ponto de vista muito humano e não conseguimos enxergar do ponto de vista de Deus. Os amigos de Jó só conseguiam enxergar do ponto de vista humano, e quando falaram a respeito do que eles pensavam a respeito de Deus, Deus vai dizer lá na frente, olha, vocês não disseram coisa certa a meu respeito. Tem coisas que o ser humano ele pode conjecturar, pode imaginar, mas tem coisa que só Deus sabe, e é muita coisa. Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas ocultas pertencem a Deus, a nós só as reveladas. E tem muita coisa que a gente não sabe. Mas o fato é que Deus está no controle de todas as coisas e que na perspectiva de Deus, tudo vai se encaixar. O ímpio vai ter o que merece e o justo vai ter a sua recompensa. E Deus começou a fazer isso. É muito curioso porque enquanto o sofrimento começou em Gênesis 3,16, falando do nascimento, da descendência do filho de Eva, a solução para o sofrimento começa em João 3,16, com o nascimento do Filho de Deus, quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ali está o começo do fim do sofrimento. Quando Deus dá ao ser humano a possibilidade de vencer ao pecado. Quando Deus dá, através de Jesus Cristo, a possibilidade de novamente chegar na presença de Deus, não agora porque Ele é perfeito, mas por causa da sua justiça, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Ele agora pode alcançar o perdão dos seus pecados. Ele agora pode alcançar o lavar dos seus pecados e finalmente ser justo diante de Deus. E em Jesus nós temos também a esperança. E a gente precisa entender isso. Porque em Cristo nós temos o perdão, a vida eterna. Mas nele também nós temos que ter a esperança. A esperança de que no fim, aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. E enquanto temos essa esperança, nós temos que procurar vivendo de maneira correta, de maneira íntegra, confiando na palavra de Deus, na fé, naquilo que Deus já fez e prometeu a todos nós. E aí conseguimos viver com menos sofrimento. Aí quando sofremos enfermidades no nosso corpo, nós ainda podemos orar. E Deus pode nos curar. Amém? Ele disse isso. Já levou sobre si as nossas enfermidades. Nós podemos buscar a Deus e Ele pode nos livrar. Mas as Escrituras vai dizer também no Novo Testamento
que existe um sofrimento que o crente fiel a Deus tem que passar. E passa pela permissão de Deus. Talvez para que ele se permaneça firme, confiando nessa promessa, nessa esperança. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, nas últimas palavras do apóstolo Paulo, e aí é uma coisa muito intrigante, porque o apóstolo Paulo, imagine só, ele foi salvo de uma maneira sobrenatural, com uma revelação de Jesus. O apóstolo Paulo orou, e a gente vê o ministério dele, quantas pessoas sendo curadas. A gente vê o apóstolo Paulo sendo apedrejado e depois praticamente ressuscitado. Você vê o apóstolo Paulo orando, o camarada caiu da janela, como se tivesse morto. O apóstolo foi lá, orou por ele e ele ressuscita, a vida volta ao rapaz. Imagine um homem usado, ele está lá e uma serpente, a serpente lá de Gênesis 3, né, maldita sobre a terra, pica a mão do apóstolo Paulo, depois que ele sobreviveu a um naufrágio. No meio de uma chuva ainda vem uma cobra peçonhenta, né? E pica o apóstolo Paulo e ele não acontece nada, diz o texto que eles ficavam esperando, agora vai morrer. E nada do homem morrer. Mas de repente, nos últimos dias da sua vida, ele estava preso. E ele diz para Timóteo: olha, você compartilhe, participe dos meus sofrimentos. Ele estava sob ferro, sofrendo. Eu estive na prisão de Paulo lá na Itália, foi um privilégio que Deus me concedeu, como apóstolo, um local mais doido do mundo. A prisão romana era um buraco que caiu uma água numa coisa escura, é a coisa mais feia do mundo, um frio de lascar. Por isso ele vai dizer no capítulo 5, olha, traga minhas blusas, minha roupa que ficou lá, minha capa que ficou na casa de Carpo, sofrendo. E ele dizia a Timóteo: participa dos meus sofrimentos. Mas ele vai dizer isso no capítulo 2, no capítulo 4, ele mostra a esperança: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Porque ele sofria, sim, no corpo, mas seu coração, sua alma e seu espírito estavam em paz, na esperança e na promessa com Deus. Vivemos livrando do sofrimento através da fé e da esperança. Porque às vezes a dor pode até vir no corpo. Prenderam ele fisicamente, mas o seu coração estava confiado na esperança, na vida eterna em Cristo Jesus. E aí ele ficava em paz, ele podia dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. O sofrimento que a gente tem por fazer a coisa certa, e aí é interessante que Deus parece permitir isso. Lembra que Jesus no Calvário, ele vai orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então tem um sofrimento que o justo passa, mas ele precisa se submeter à vontade de Deus. Ele pode dizer: Pai, se possível, passa de mim essa dor, passa de mim esse sofrimento, no entanto, faça-se a tua vontade. Eu me entrego aos teus cuidados, eu me entrego nessa esperança, eu confio no Senhor. E aí você consegue passar pela dor e encontrar paz do outro lado, paz na esperança. Esse é o sofrimento do justo. Mas é interessante, porque eu não podia deixar de comentar ainda, 1 Pedro capítulo 4, no versículo 15, versículo 16, ele vai dizer, né, o apóstolo Pedro, ele vai dizer: olha, ninguém sofra por fazer a coisa errada, porque é verdade, tem um sofrimento aí que ele continua pelo erro. O povo de Deus, ainda que deveria ser povo de Deus, acaba sofrendo de maneira equivocada. Ele vai dizer no versículo 12: amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária acontecesse.
Pelo contrário, alegrem-se na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Entende? Ele está dizendo, existe um sofrimento do justo que passa nessa terra como Cristo sofreu, mas você se entrega na confiança do Pai, na promessa do Pai, na certeza da vida eterna, porque isso vai passar. Verso 14 vai dizer, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Há 2 semanas atrás, as pessoas tinha uma criança, 10 anos de idade, foi estuprada, violentada e fizeram um aborto. Os irmãos se levantaram para dizer, não faça isso. É triste e lamentável o que aconteceu com essa criança, não é? Com a menina de 10 anos, mas o bebê não tem culpa. Não matem. Deus quer a vida. Os irmãos pedindo pela vida, pedindo pela justiça. Ah, querido, se você acompanha as redes sociais, eu vi até irmãos, se é que pode dizer dessa forma, criticando a postura dos crentes. Ah, eles não estão sendo sensíveis ao sofrimento da menina. Não tem nada a ver, meu querido. Estão sensíveis sim, na verdade estão querendo poupar a menina de um outro sofrimento lá na frente. Ah, estão mais preocupados com o bebê, estão preocupados com a vida dos dois. Melhor se a menina não tivesse sido violentada, mas agora se alguém tinha que morrer, era quem estuprou e não um bebê inocente que está no ventre dela. É preservar uma criança inocente que não tem culpa de nada. Preservar a vida. E aí como criticaram os evangélicos, como criticaram, mas não tem problema. Se te criticam, se te insultam, porque você está pregando o evangelho, vivendo o evangelho, se alegre, porque o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Agora o verso 15 diz, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Essa semana, uma mulher, pastora, um trabalho lindo no Rio de Janeiro, eu a conheci pessoalmente, adotou junto com o esposo mais de 50 filhos, fizeram um filme, documentário para ela, pastora, mulher de Deus. Tentamos trazê-la aqui na conferência de mulheres 2 vezes, não conseguimos a oportunidade. De repente, o marido dela morre, é assassinado. Como se morrer gente no Rio de Janeiro por assalto não fosse uma novidade, mas aí se descobre que os filhos mataram. Já era uma tragédia. Agora, essa semana, diz que ela mandou matar. Ah, meu querido. Aí ela disse, não me deixem ser preso, né, porque ela tem imunidade parlamentar como deputada federal. Estou sofrendo. Tem que sofrer. Tem que pagar a pena. Tem que ir presa, tem que ser processada, tem que arcar com as consequências. Está sofrendo porque foi assassina. Não foi porque pregou o evangelho. Aí mostram os vídeos dela, né? Olha, ela falando a favor da vida. Vídeos antigos dela, ela dizendo, não cometam aborto, eu crio os filhos. Coisa linda. Quando falavam mal dela por ela fazer a coisa certa, não tem problema. Mas quando sofre porque está fazendo a coisa errada, vigia, meu irmão. A gente como crente tem. Agora anteontem, pastor Everaldo foi candidato à presidência da República, preso, acusado de roubar, tem que ser preso. A gente não tem problema com isso, que a justiça aconteça. Coitado nada, roubou, não importa quem é. Há 2 semanas atrás, o padre de Trindade movimentou mais de R$1 bilhão. Irmão, é muito dinheiro. Se 1 milhão é muito, 1 bilhão... Meu irmão, não tem tempo nem para ficar contando de 1 em 1. Você já imaginou isso? Preso. Não vem com mimimi dizendo, coitado, estou sendo perseguido. Tá não.
E aqui fica só para nós o alerta. Sofrimento vem, a origem do sofrimento é o pecado, é a desobediência de Deus. Mas existe um sofrimento que vem sobre o justo, com a permissão de Deus, que pelos propósitos de Deus, no qual o justo tem que passar. E a solução do sofrimento está na fé e na esperança em Cristo. Quando se arrepende dos seus pecados, quando quer viver na presença de Deus, ainda assim tem um sofrimento, o sofrimento do justo. O sofrimento por viver no mundo corrupto e às vezes ser injuriado, maltratado, não ser aceito. Mas este sofrimento deve nos fazer permanecer firmes na fé e na esperança. Porque o pecado começou lá em Gênesis 3. A morte, o sofrimento começou ali. Mas o fim, ele está perto. Pois Apocalipse 21 diz: vi novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva para enfrentar o seu noivo. Então eu vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá morte, já não haverá luto, já não haverá nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O fim do sofrimento do justo, daquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aqui está totalmente terminado. Então podemos viver hoje, mesmo com um sofrimento momentâneo, mesmo com perseguições, às vezes com dores, com lutas, mas se vivemos na esperança, na fé, na certeza de que Jesus perdoou os nossos pecados, se procuramos viver uma vida em conformidade à vontade de Deus, finalmente, o sofrimento vai ter fim. No entanto, diz o versículo 6, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Quem aqui é vencedor, diga amém. Eu serei o seu Deus e ele me será filho. Quem aqui é filho de Deus, diga graças a Deus. Aí o sofrimento tem fim. Mas o verso 8 diz: quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Enquanto para nós, para aquele que é fiel, tem a esperança da vida, do fim do sofrimento, com a vinda de Jesus, que um dia o Senhor, que conhece todas as coisas, vai recompensar aquele que tem temor dele, anda na presença dele, que se arrependeu. Esse mesmo Deus diz que aquele ímpio, até que parece ter sorte hoje, que parece que ninguém está fazendo nada com ele, que está roubando, que está mentindo, que está fazendo mal, que está passando a perna, que está adquirindo bens com o bem alheio, roubando, defraudando, que a Polícia Federal prende, mas o Supremo Tribunal solta. O lugar dele está preparado, porque diante do soberano sobre todo, o juiz de toda a terra, a justiça virá também, a condenação daquele que é ímpio. E aí, meu irmão, aí é que o sofrimento vai começar, porque para ele o sofrimento não tem mais fim. Por fim, falando em fim, olhemos cada um de nós para a nossa própria vida. Pois se hoje estamos sofrendo por causa do pecado, seja por nossas faltas, é tempo de nos arrependermos e prepararmos, confiarmos no Senhor, para que um dia, finalmente,
tenha fim o sofrimento. Se arrependa, se entregue a Jesus, viva uma vida íntegra. Se está sofrendo por fazer a coisa certa, continue confiando. Se está fazendo coisa errada, tema, porque as consequências e o julgamento também vêm. Mas se está fazendo, se está andando com Cristo, se tem sido um servo fiel, tenha esperança, porque Ele vive. Tem amanhã, tem paz para você. Põe a mão no seu coração e tire um momento para isso. Pense você agora. Você está sofrendo? Faça a oração, peça perdão, conserta com Deus, agradeça a Ele, porque você vai se manter firme e um dia Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. É hora de se arrepender, é hora de consertar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque, embora a nossa vida tenhamos pecado contra Ti, o Senhor nos ama e cremos em Jesus, Teu Filho, no qual nós temos a certeza pela fé que os nossos pecados estão perdoados e temos a viva esperança de que existe um amanhã e o fim do sofrimento se chegará. Ah, Senhor, mas enquanto aqui estamos, meu Deus, fortaleça o Teu povo, para que possam viver a cada dia no temor do Senhor, fazendo a coisa certa, adorando o Teu nome, meu Deus, temendo a Ti acima de todas as coisas, vivendo, meu Deus, em retidão. E eu te peço, oh meu Deus, socorra agora aqueles que estão aflitos, aqueles que estão doentes, meu Deus, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão sofrendo, seja qual for a razão desse sofrimento. O Senhor é poderoso para trazer paz, trazer cura, livramento, libertação. Ajuda, meu Deus, meu Pai, e nos ajude a preparar a nossa vida. Meu Deus, aquele que nessa manhã se arrepende, limpa, Pai, dê a ele a esperança da vida eterna, a graça e a misericórdia. Quebranta esses corações e nos ensine a confiar somente em Ti. Obrigado, meu Deus, em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Que a paz do Senhor permaneça no seu coração. Eu tenho só um aviso para dar. Eu vou pedir que corte aí a transmissão. Eu preciso falar com vocês. Você que está de casa,
nos acompanhando. Fique na paz, lembrando que hoje à noite nós temos o culto às 7h e tem a Rede da Juventude 3h. É a última vez, né? Agora funcionando no domingo, porque sábado que vem, pelo decreto, já pode funcionar um outro dia de culto.